Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a paraxá desta semana, de número 49, que se intitula com o nome hebraico de Ki Tetse, que significa quando você sair. A paraxá começa com uma discussão sobre o que tem sido chamado de Eshet Yefat Toar, ou seja, uma mulher de forma bonita. Mas fica a pergunta: quando Israel derrotaram um inimigo e um homem ver uma mulher em cativeiro, daí, se ele desejasse tomá-la como esposa, o que ele deveria fazer? Bom, pelo que nós podemos ver no texto, que está em Deuteronômio 21, versículo 10 e 14, primeiro ele iria levá-la para sua casa, onde ela rasparia a cabeça e cortaria as unhas. Ela tiraria a roupa de seu cativeiro e lamentaria a perda de seus pais durante um mês. Em seguida, o homem poderia então se casar com ela. Mas existe algo curioso aqui. Se ele continuasse a amar esta mulher, apesar de não ter uma aparência física agradável, o processo então do casamento continuaria. Ele teria que tirar a aparência sedutora, pois o amor fala mais alto, não é verdade? O amor tudo suporta. Então ele tiraria essa beleza desta mulher, porque ele iria ver se verdadeiramente ele amava ela por causa do seu corpo bonito, das suas vestimentas, seu cabelo, ou se realmente ele amava essa mulher por causa de algo interior. E nós podemos ver no versículo 13, no capítulo 21, versículo 13. No capítulo 21, versículo 13, nós lemos o seguinte: também tirará o vestido do cativeiro, ficará em sua casa e chorará por seu pai e sua mãe durante um mês inteiro. Depois disso, você pode chegar até ela e ser seu marido, e ela será sua esposa. É interessante que, de acordo com o Midrash, as filhas dos povos antigos, elas se adornavam em tempos de guerra para poder seduzir sexualmente os inimigos. Elas entravam no acampamento, do inimigo, todas bem arrumadas, e ali tentavam seduzir aqueles militares, aqueles soldados, vamos dizer assim, que estavam ali naquela batalha. Portanto, aqui se refere às roupas atraentes que as prisioneiras tinham antes de ser capturada. Por isso que o objetivo de remover essas roupas, para que o homem não achasse ela mais atraente como antes. Então elas iriam vestir, vestimentas judaicas, vamos dizer assim, e não seriam roupas sedutoras. E é o que nós percebemos hoje, que muitos homens, eles são atraídos pela aparência da mulher. E quando casa, às vezes, vai ver lá que aquela mulher, ela é preguiçosa, ela não é uma mulher aciada, ela tem apenas uma aparência e ela não tem um comportamento de esposa. Então ele se decepciona. E para que esse judeu, vamos dizer assim, esse soldado não tivesse uma decepção lá na frente, então ele teria que realmente remover a beleza daquela mulher, tirando ali seus cabelos, as suas unhas sendo cortadas, e ela então ficava com uma aparência sem uma pintura externa, vamos dizer assim, porque as mulheres usavam pinturas, passavam muitas coisas no seu rosto, então elas se tornavam aquelas mulheres bonitas, e as suas vestimentas também eram bem atraentes. Então eles tinham que remover toda essa beleza para se ver se realmente amava essas mulheres. Mas antes de se casar com uma prisioneira de guerra, ele teria que esperar um mês para que ela chorasse pelo pai e pela mãe. Por outro lado, isso nos ensina que o Eterno está interessado em que a alma desta jovem fosse confortada antes do casamento. Mas também nos ensina que Adonai
não quer que o homem não tome uma decisão precipitada. Ela teve que chorar tanto para que o homem não a visse satisfeita e feliz, mas pouco atraente em comparação com as mulheres israelitas. Então, naquele período ali de um mês, ela ia lamentar por estar distante da sua família, né, dos seus pais. E uma pessoa, quando está triste, abatida, ela se torna feia, né? Ela fica cheia de olheira, uma aparência bem para baixo. E o homem não gosta da mulher quando ela está assim, toda, né, deprimida. E então ele tinha que esperar ela passar por esse processo. E era aí, depois dessa provação toda, é que esse homem poderia então se casar com essa mulher. Mas existe uma outra opção de interpretação, seria que quando ela cortasse ali os seus cabelos e suas unhas, o texto hebraico diz literalmente farão as unhas, para passar por uma espécie de purificação, semelhante mesmo até às dos leprosos, né, dos nazarenos, levitas, quando eles rasparam todos os cabelos do seu corpo. Nós vamos encontrar isso no livro de Levítico, no livro de Número. Então seria uma espécie de conversão para essa cativa deixar a sua antiga identidade e fazer parte assim do povo de Israel. Então ela estava passando por um processo de purificação, de conversão. Era um período que Deus estava trabalhando no interior desta jovem, tirando dela, né, tudo aquilo que era ligado, né, à sua nação, ao seu povo, aos seus deuses. E assim ela então se converteria ao Deus de Israel. Mas ela teria que ficar um mês. No caso aqui, a escrava, ela pode ser comparada a Israel, quando estava no Egito. Nós entendemos que Adonai tirou Israel da escravidão de Faraó. E quando seu dono anterior morreu, ou seja, quando Faraó morreu, ela estava livre para se casar com Adonai. Mas visto que Adonai não quebra sua Torá, ele teve que esperar pelo menos 30 dias antes de poder se casar com essa noiva, né, chamada Israel. Por isso, entre outros motivos, houve um tempo de espera entre a saída do Egito e a entrega da Ketubá, né, que são as escrituras, o contrato de casamento que foi dado então ali no Sinai. No versículo 14 diz o seguinte: mas acontecerá que, se você não gostar dela, você a deixará ir para onde ela quiser, mas você certamente não a venderia por dinheiro, nem a maltrataria porque a humilhou. Aqui nós podemos ver que o propósito desse trato com essa mulher é que não é agradável para o homem. Não é uma situação ideal para ele se casar com ela, porque pode trazer consequências negativas no futuro, e é por isso que Adonai então estabelece essas regras para que ele finalmente perceba que não é conveniente para ele se casar com ela. E nós sabemos que a Torá não proíbe esse tipo de casamento, ao contrário, o desencoraja com essas medidas. Se o homem quiser se casar, apesar disso, ele até que poderia. No entanto, ela corre o risco de, com o tempo, se tornar uma mulher odiada, conforme nós vamos ver nos versículos seguintes, né? E, eventualmente, nasceria ali um filho rebelde de um casamento, conforme está descrito nos versículos que nós leremos agora. Mas, de acordo com Midrash, a mãe desse rebelde, né, Absalão, que nós conhecemos, um dos filhos de Davi, ela também era uma prisioneira de guerra gentia, que o rei Davi havia capturado. Então, nós podemos ver que o próprio Davi, né, teve consequências desse relacionamento com essa mulher, porque Absalão foi um filho rebelde a ponto de, no final, né, tentar até matar o próprio pai, e acabou ele tendo uma morte trágica, porque o Eterno tinha propósito na vida de Davi, e nós sabemos que Absalão não ia ser um impedimento. Então Deus tirou a vida dele para que ele não pudesse atrapalhar o andamento, né, do plano de Deus na vida do rei Davi.
Mas no versículo 15 e 16 diz assim: não pode dar preferência ao filho primogênito da amada, o filho da odiada, que é o primogênito, no dia em que distribuir o que tem entre os seus filhos. Isso nos ensina que quando Jacó deu a primogenitura aos filhos de José, que era o filho de sua esposa favorita, ele não o fez por causa de seu amor por Raquel, mas por outras razões. Interessante que Rúben perdeu seu direito de primogenitura por causa de seu pecado de adultério. E Shimon e Levi, por sua vez, também perderam a oportunidade de obtê-lo por causa da violência na cidade de Siquém. E também Yehudá recebeu uma bênção especial, mas o direito de primogenitura passou para os filhos de José, por revelação profética. E nós vamos encontrar também falando sobre isso no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, que nós devemos também destacar o fato de que antes da entrega da Torá, havia leis que não eram mantidas pelos patriarcas. No capítulo 21, versículo 17 diz: mas ele reconhecerá o primogênito, o filho do abominável, dando-lhe uma porção dobrada de tudo o que ele tem, porque ele é o princípio de seu vigor. A ele pertence o direito de primogenitura. Então, quando se diz que o primogênito herda uma porção dobrada e tudo que o pai possui, significa que ele terá uma porção dobrada entre os irmãos que receberam a herança. E, de acordo com um rabino chamado Munki, no início, os primogênitos eles seriam os sacerdotes e, portanto, eles não teriam nenhuma herança de terras. Por isso, ele obteve uma porção dobrada dos bens do pai, exceto as suas terras. No versículo 18 diz assim: se um homem tem um filho teimoso e rebelde que não obedece o seu pai ou mãe, e quando o punem, ele nem mesmo os ouve. Aqui nós podemos ver que a palavra hebraica que foi traduzida como teimoso é a palavra sarar, que significa rebelde. E a raiz da palavra hebraica que foi traduzida como rebelde é mará, que significa desobedecer, recusar. Significa aquele que desobedece às palavras do pai. Então a rebelião ela é considerada pelo Eterno uma atitude muito séria e deve ser duramente corrigida na vida de uma criança antes que ela chegue à desobediência. Segundo o Talmud, aqui se trata de um jovem com mais de 13 anos, porque, caso contrário, não poderia ser julgado no tribunal. Especificamente, se refere a um filho nos 3 meses após o seu bar mitzvah. E depois desses 3 meses, as leis do filho rebelde não se aplicam mais. Então, quando nós falamos em puni-lo aqui, ele está se referindo a dar uma advertência formal ao tribunal para ser açoitado. Se ele continuar roubando de seu pai para comer muita carne e beber muito vinho, ele então teria que ser executado. Mas a tradição ensina que esse caso de execução de um jovem rebelde, chamado de glutão, beberrão, ele nunca ocorreu na história de Israel por não atender a todos os requisitos exigidos assim pelos juízes. Mas nós podemos trazer aqui uma observação interessante que, uma vez que não se cumpriu na história do povo de Israel, será que quando o Mashiach voltar se cumprirá, conforme disse no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18? Até que tudo se cumpra? Então, é um caso a gente a pensar, não é verdade? Mas no capítulo 21, versículo 20 diz assim: e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde, não nos obedece, é glutão e bêbado. Aqui nós estamos falando de um caráter insaciável que é considerado algo muito negativo pela Torá. O autocontrole é o fruto do Espírito de Santidade. E nós vamos ver isso no livro de Gálatas, no livro de Timóteo, falando sobre o fruto do Espírito, né?
E a autodisciplina, ela faz parte do caráter e é algo que os pais têm que ensinar os seus filhos desde a tenra idade. Porque uma das tarefas mais importantes que os pais têm é de ensinar seus filhos a não serem escravos de seus desejos, mas a dominar seus impulsos e serem guiados por princípios que é condenado pela Torá. Mas existem especialmente duas áreas onde o homem tem que aprender a se controlar. A primeira delas é a comida e a segunda é o sexo. Porque se você não pode dominar essas duas áreas em sua vida, nós nunca nos tornaremos espiritualmente maduros. Porque a embriaguez ela é condenada pela Torá. O mestre Yeshua, ele foi falsamente acusado de ser um glutão e de um beberrão. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 19. Então fica aí, né? Para nós que temos os nossos filhos, que muitas vezes estão aí voltados para o mundo, e se nós vermos que eles estão vivendo, né? Buscando comer demais e viver uma vida sexual ilícita, é hora de corrigir, é hora de nós colocarmos eles dentro dos eixos pela própria Torá. Mas no versículo 22 diz assim: e se um homem cometeu um pecado digno de morte e ele foi condenado à morte, e você o pendurou em uma árvore. Aqui, amados, nós estamos falando primeiro em colocar o culpado à morte e depois pendurá-lo em uma árvore. É interessante que a palavra hebraica para árvore é a palavra etz, e ela significa árvore, planta, madeira, lenha, né? E a partir daqui nós aprendemos que o Messias poderia ter sido pendurado em uma árvore, quando nós lemos lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz: Yeshua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, dá-se a entender, né, que essa cruz, o madeiro que Yeshua ele foi pendurado, poderia ser uma árvore também, não é verdade? Então fica aqui esse entendimento, porque Yeshua cumpriu a Torá e ele foi maldito, ele foi considerado maldito, por isso ele foi pendurado num madeiro. O madeiro aqui no caso seria os troncos das árvores, né? Aqueles troncos mais fortes de uma árvore que poderia sustentar o corpo de um homem também. Mas no versículo 23 diz assim: o corpo dele não ficará pendurado na árvore durante a noite, mas você certamente o enterrará no mesmo dia, pois o enforcado é amaldiçoado por Deus, para que você não polua a terra que Adonai, seu Deus, lhe dá como uma herança. Então nós podemos ver que esse comando ele se aplica a todos os mortos em Israel. Eles devem ser enterrados no mesmo dia em que morrem. E o enterro só pode ser adiado se o fato de esperar mais um dia der mais honra ao falecido. Se as leis de um país da diáspora proíbem o sepultamento no mesmo dia, elas devem então ser respeitadas. No entanto, é considerado uma desonra para os mortos atrasar o tempo até que sejam semeados na terra para que possam ser ressuscitados. Também é considerado uma vergonha, né, deixar o cadáver ali sozinho sem uma vigilância. E nesse texto nós encontramos evidências de que o dia termina no pôr do sol, não à meia-noite ou pela manhã, como nós entendemos aqui no nosso país, no Brasil, que o dia começa no meio da madrugada, né? Mas diz assim: para não poluir a terra. O que seria isso? A terra ela está contaminada por um cadáver que foi pendurado em uma árvore, se não for enterrado no mesmo dia. E o mandamento para remover um cadáver da estaca em que é empalada nos ensina a importância de respeitar a santidade do corpo, porque aquele corpo, na verdade, um dia ele foi usado para tantas coisas, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno.
Então, o corpo ele tem que ser respeitado, porque aquele corpo ali pode ter gerado filhos, pode ter feito coisas boas, como também praticamos, né? Muitas vezes coisas más. Mas o que nós entendemos é que nós temos que respeitar o corpo que recebe um espírito, porque o espírito, ele morou dentro daquele corpo, então aquele corpo deveria ser respeitado. Mas o judaísmo é uma religião corpórea e nós entendemos que nós somos essa imagem e semelhança, que nosso corpo ele reflete a imagem de Deus, então ele merece reverência e respeito. No capítulo 22, versículo 1, diz assim: Não verás perdido o boi do teu irmão, nem as suas ovelhas, sem cuidar deles. Sem falta você os levará para o seu irmão. O que nós podemos ver aqui? Que se você descobrir algo por aí que não é seu, você não tem o direito de se apropriar. Se você sabe que pertence a alguém, ou se tem a possibilidade de fazer uma busca para descobrir quem é o dono da coisa que foi perdida, você então teria a obrigação de encontrar a pessoa e devolver um objeto, que estava ali perdido. Se você não sabe de quem é, você então poderia ficar com aquela coisa, ou o animal, vamos dizer assim, até que alguém perguntasse sobre aquilo. Então você teria que devolvê-lo. Eu, lendo esse versículo aqui, eu me lembrei quando eu fazia um trabalho de visitação nos presídios há um bom tempinho, E eu lembro que eu frequentava uma igreja e o povo tinha mania de esquecer as Bíblias no banco e não pegavam, não procuravam por aquelas Bíblias, E elas iam ficando acumuladas lá na secretaria da igreja. E eu falava com o pastor, essa Bíblia está aqui, não tem dono, ninguém aparece. Então ele me dava as Bíblias e eu levava essas Bíblias e doava lá no presídio, para os jovens. Eu fazia um trabalho com jovens, adolescentes, e eu distribuía essas Bíblias, porque largavam ali, esqueciam. É até estranho, porque a gente vê que as pessoas não tinham preocupação em cuidar de algo tão zeloso, Mas o que nós podemos ver aqui, baseado no texto, é que isso nos ensina sobre a importância que a Torá dá ao direito à propriedade privada. E é muito importante não se apropriar da propriedade de terceiros. Qualquer forma de apropriação de algo que pertence a alguém, de algo alheio, isso é considerado um roubo, Até mesmo o tempo, se nós roubamos o tempo das pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não ofendermos ninguém e não entrar dentro dessa causa, sermos encontrados falhos nessa coisa. Mas no versículo 2 diz assim: E se o teu irmão não for próximo de ti, ou se não o conheceres, então o trarás para a tua casa e ele estará contigo até que teu irmão o procure. Então você o devolverá a ele. Interessante que o Talmud diz que se é um animal que come e produz, deve produzir e comer. Você leva o animal para sua casa, ele deve continuar produzindo e alimentando. Mas se for um objeto que ele não produz ou come, você pode vender esse produto, E o dinheiro, ele é guardado e então entrega ao dono do objeto. Assim, a pessoa que perdeu o objeto não perde nada se for um objeto que se deterioriza, com o tempo. Deteriora com o tempo. Então, nós temos que prestar atenção quando nós encontramos alguma coisa de alguém, qualquer atitude que nós devemos ter. E a Torá é tão maravilhosa, que ela preocupa em detalhar para a gente coisas assim que são simples aos nossos olhos, mas que por trás existem ensinamentos tão profundos. No versículo 3, assim farás com o teu jumento e do mesmo modo farás com as suas vestes. Você fará o mesmo com qualquer coisa perdida que seu irmão perdeu e que você encontrar. Você não tem permissão para se esconder. É daí que surge a ideia de colocar uma placa ou uma nota para que a pessoa encontre quem encontrou o que foi perdido. Na época do Segundo Templo, havia um lugar fora de Jerusalém
onde as pessoas podiam entregar e recuperar esses itens perdidos. E após a destruição do templo, essas propriedades perdidas foram anunciadas nas sinagogas e nas casas de estudo. E este princípio também pode ser encontrado em países onde a Torá influenciou a consciência da população de forma que o nível de honestidade é alto. Por exemplo, a polícia sueca tem uma função de achados e perdidos, onde as pessoas podem entregar coisas que elas encontram lá. Se a pessoa que perdeu algo não encontrar o que foi perdido, ela pode ir e avisar a polícia. Caso lá seja encontrado, então seria devolvido ao proprietário. E é costume dar um pouco de dinheiro para aquela pessoa que encontrou o objeto, como uma compensação por sua honestidade e aborrecimento. No versículo 5, a mulher não deve usar roupas de homem, nem o homem deve usar roupas de mulher, porque quem faz isso é uma abominação para o Senhor teu Deus. Em primeiro lugar aqui, esse texto ele está se referindo, ele está falando de uma inclinação de um homem para ser um travesti. E segundo o rabino Rashi, a proibição é somente quando a intenção é cometer imoralidade sexual. É uma abominação para o Eterno isso. No judaísmo ortodoxo, as mulheres não têm permissão para usar calças, mas é um costume, no caso seria até um bom costume, que as mulheres não usassem calça fora de casa. E se elas fizessem isso, deveriam vestir uma saia por cima ou ter uma calça-saia. Então, eu já fui em Israel, a gente vê as mulheres judias, elas usam saias e ainda usam meias, elas não expõem suas pernas. E é um costume já que elas trazem da palavra. Eu, pessoalmente, não vi nenhuma judia ortodoxa com calça comprida, Mas para nós é um costume normal e os gentios também, os cristãos, não vê nenhum problema nessa questão. E cada um tem o seu ponto de vista pessoal, em relação ao uso de calças, mulheres. Cada uma tem que saber até onde ela deve ir, com cuidado com o seu corpo, para não expor o corpo. Mas existe um Targum chamado Okelos, que traduziu o texto dessa forma: não haverá arma de guerra de nenhum homem em uma mulher, e um homem não sobreviverá com maquiagem de mulher. Então nós podemos ver aqui que o Talmud proíbe os homens de arrancarem seus cabelos grisalhos, usar joias ou ornamentos femininos, ou raspar o cabelo normalmente, que é raspado por muitas mulheres. Por isso que Paulo falou, sobre o cabelo da mulher, porque naquela época em Corinto as mulheres raspavam suas cabeças e elas então usavam uma peruca ou um véu para cobrir quando elas estavam no templo, Mas no versículo 6 e 7 diz: se você encontrar um ninho de pássaro na estrada, em uma árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe deitada sobre os filhotes ou sobre os ovos, você não levará a mãe com os filhos. Sem falta você vai deixar a mãe ir, mas você deve ficar com os filhos para você, para que tudo corra bem para você e prolongue os seus dias. Aqui a gente pode ver que essa promessa ela é encontrada em mandamentos considerados mais importantes. Dizem os rabinos que esse versículo, esse ensinamento, deriva de um ensino de que não se sabe se um mandamento é grande ou se é pequeno. Se você cumprir este pequeno mandamento, terá uma grande recompensa. Portanto, é melhor guardar todos os mandamentos que se aplicam a você, porque você não sabe o que há de recompensa em cada um deles. Então, esse mandamento é considerado um mandamento pequeno, Mas, se nós cumprimos esse mandamento, como o próprio Yeshua disse, aquele que guardar e ensinar
um menor dos mandamentos que seja, ele será considerado grande no reino dos céus. E a Torá promete vida longa para aqueles que não tratam os animais cruelmente, porque a crueldade, ela encurta as nossas vidas. Adonai nos criou sensíveis a animais fracos e criou coisas que são frágeis. A natureza nos ensina que se formos duros em lidar com isso, nós perderemos. Então, nesse caso, se você, por exemplo, não regar as suas plantas, elas vão o quê? Morrer. A planta é algo sensível, ela depende de você para sobreviver, né? E se você não alimentar, por exemplo, suas galinhas, elas não vão poder dar ovos. Então, se formos sensíveis à natureza e especialmente aos animais, nós estaremos bem e teremos uma longa vida. Na terceira liá, capítulo 22, versículo 8, está dizendo da seguinte maneira: se você construir uma casa, você deve fazer uma parede para o seu telhado, de modo que você não trará culpa de sangue sobre a sua casa se alguém cair nela, ou seja, cair dela. Aqui está um mandamento que fala pela proteção da vida humana. Muitos aplicativos são derivados daqui. Não se trata apenas de uma casa, mas de tomar medidas para proteger o ser humano em todos os aspectos, colocando então cercas e placas de sinalização nas estradas, tapando os buracos, nas tomadas, para que as crianças também não coloquem ali os dedos nela, né? Porque se alguém vai à nossa casa e cai de uma varanda porque não tinha proteção, então nós sabemos que nós teríamos que indenizar essa pessoa, porque nós não tomamos esse devido cuidado, porque essa aqui é uma lei de proteção. Mas no versículo 9 diz: não semearás a tua vinha com 2 tipos de sementes, para que todo o fruto da semente que plantaste e o produto da vinha não sejam proibidos. Essa proibição, ela se aplica em primeiro lugar à terra de Israel. No entanto, a halahá significa o modo de caminhar, o estilo de vida, né, do povo judeu, daqueles que seguem a Torá. Essa halahá, ela afirma que é aplicável em todas as outras terras também. A Torá fala primeiro da casa, depois fala da vinha e finalmente da mulher, no versículo 13. E não é então sensato casar primeiro e depois procurar trabalho e uma casa. É tão interessante que quando o Eterno, né, criou o homem, ele deu ao homem ordem para que ele trabalhasse, né, para que ele pudesse produzir, cuidando da terra, zelasse pela terra. E depois o Senhor, então, deu a ele esposa. Então, significa que o homem, antes de casar, ele precisa de ter trabalho, ele precisa de ter condições de sobrevivência para também cuidar daquela esposa. Mas, fazendo aqui uma interpretação na hermenêutica judaica, né, no nível Pshat, que é um nível simples, esse texto nos ensina que a produção da videira será danificada se misturarmos 2 tipos de semente. Já no nível Remes, que é também a hermenêutica judaica, nós podemos comparar a vinha com Israel, porque está escrito lá em Isaías, capítulo 5, versículo 7. Em Israel, você não pode semear 2 tipos de sementes que podem ser, por exemplo, homens. A semente em hebraico é a palavra zerá, que também significa semente. As sementes ruins são os povos pagãos que não podem ser semeados no meio do povo de Israel, para que o povo não seja destruído. E um israelita, ele não tem o direito de se casar com uma pessoa de outro povo que não se tornou também judeu, que não houve uma conversão. E a assimilação, eventualmente, ela destrói as pessoas que são consagradas. Então, aqueles que servem o Senhor, que foram separados, eles devem também, né, pensar seriamente sobre isso, porque é onde há mistura, aí há confusão.
Então, o povo judeu, entre eles, sempre se casaram, né, entre eles. No caso, se casasse com uma pessoa gentia, como nós podemos ver no caso de Ruth, que se converteu ao povo judeu, né, à fé judaica. Mas nós vemos a Torá, que a Torá também ela representa a semente. E lá em Lucas 8:11, ele fala da semente ruim, que pode ser um ensinamento de origem maligna, no caso, e que não pode ser misturado com o paganismo, com a cultura da Torá, para que Israel também não venha sofrer danos. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela também tem a semente da palavra. E se for ensinado um falso ensinamento, pode trazer muita confusão, né, para o povo de Israel também, para nós que servimos o Senhor. Mas tem a fé também, que a fé é comparada como uma semente, que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz que a fé não pode ser misturada com medo ou dúvida, porque aí é algo contraproducente. A fé ela tem que produzir, a fé tem que trazer à existência. E se nós temos uma fé cheia de medo, nós não vamos produzir algo bom, não é verdade? Mas agora no capítulo 22, versículo 10, está escrito: não lavrarás com boi e jumento juntos. Então, de acordo com o nível Pshat também, nós podemos falar aqui da proteção dos animais, tanto para que não se machuquem quando trabalham juntos, como para que não se misturem também, porque a mistura entre espécies ela é proibida. Antes do dilúvio, as espécies de animais elas eram misturadas, e no que diz que toda a carne, não apenas os homens, estava corrompida, né? Por isso que o Senhor destruiu todas as coisas. Mas interpretando aqui também no modo remes, né, no nível alegórico, nós podemos compreender e poder comparar também o boi com os líderes que atuam nas congregações. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, ali diz que o líder ele é comparado a um boi. Então não é bom também colocar líderes diferentes em uma congregação, em uma querrilá, pessoas que tenham visões diferentes, porque elas não vão conseguir andar juntas. Então ninguém pode ser permitido na liderança sem o Espírito do Mashiach e que nasceu de novo também. É uma das coisas que nós temos que preocupar, que uma liderança dividida, como diz a própria palavra, casa dividida não prevalece, não vai haver frutos, nós não vamos produzir nada. Então esse texto também nos ensina que os justos não devem se juntar aos iníquos ou a uma empresa ou a um negócio, né? Um julgo desigual e até mesmo casamento, né? Nós temos que ter esse cuidado de não trazer um julgo desigual. No versículo 11 diz: você não deve usar roupas feitas de uma mistura de lã e linho. Segundo o sábio, significa que os dois tipos de fio não podem ser passados, fiados ou trançados juntos. E isso aplica-se apenas à mistura de lã e linho, porque a origem da lã ela vem de um animal puro e o linho é de origem vegetal. Então, por isso, não tem como fazer essa mistura, ou seja, você costurar um pano fininho, né, com o linho, que é um pano mais grosso, o que vai acontecer? Ele vai se desfazer. Então, nós podemos entender que até o próprio Talmud diz que era permitido misturar lã e linho no talite, e que as franjas elas eram feitas de lã, sendo permitida a colocação das franjas de lã sobre um manto de tecido de linho. Essas proibições de misturar nesses três níveis, como nós falamos, que é o solo, o animal e a vestimenta, nos ensina que devemos ter cuidado para não ir além dos limites impostos pela Torá ou misturar conceitos entre eles, mas fazer uma boa diferença entre uma coisa e outra. No versículo 12, você fará borlas nos 4 cantos da capa com a qual você se cobre. Com isso, nós aprendemos que os tzitziot, que são as franjas, só podem ser colocados em uma vestimenta retangular para que esse mandamento, então, fosse cumprido.
a Torá usa 3 palavras ao falar dessas franjas. A primeira delas, que está lá em Números 15, 38 e 39, é falado das franjas como o termo que nós conhecemos de tzitzit, mas também tem o termo petil e tem o termo gedelim, que está em Deuteronômio 22, 12, né? Então, essa referência também está em Ezequiel 8:3. E o Talmud nos ensina que tzitzit são um conjunto de fios que pendem livremente como uma mecha de cabelo. E que a palavra petil significa juntou e torceu. Pode ser entendida de maneiras diferentes. Uma fita trançada, 2 fitas entrelaçadas entre si e uma fita dupla. Já a palavra gedil significa cabelos ou fios unidos na forma de uma trança ou corda. Um gedil, no caso, tem 2 vertentes. E gedilim seria a palavra gedil no plural. Então, existem pelo menos 4 fios. E o tzitzit é feito com 4 fios dobrados, então, para formar 8, né? Porque nós sabemos que o tzitzit tem 8 fios. Como tzitzit denota cabelo ou fios soltos e gedil uma trança ou corda, nós entendemos que a Torá fala de 2 partes nessas franjas. Uma parte solta, a de baixo, e a outra parte de cima, onde os fios são amarrados juntos com onda. E por razões estéticas, os sábios decretaram que o tamanho da parte superior deve ser 1/3 de toda a franja e a parte inferior 2/3. Adonai, então, ele está se apresentando como tendo um manto, né? Lá no livro de Isaías 61, capítulo 6, versículo 1. Também lá em Ezequiel 16, versículo 8. E no Salmo 91, versículo 4. Ali nós encontramos, né, que Adonai, ele tem algo que se assemelha a um talit, né, com um tzitzit. Ou seja, se o homem foi criado à imagem de Adonai, poderia ser que Adão tivesse algum tipo de talit, um talit de luz, que cobrisse o seu corpo antes dele cair no pecado. Então dá-se a entender, né, que Adão carregava uma capa, mas era um talit de luz, né? Uma capa como um anjo, né? E no Salmo 104 está escrito assim: abençoe minha alma, Adonai. Adonai, meu Deus, quão grande você é. Você se revestiu de esplendor e majestade, cobrindo-se de luz como um manto, estendendo os céus como uma cortina. Então é por isso que a gente fala, né, que o Senhor também, o Eterno, ele tem esse manto, esse talit, né, sobre ele. Mas no versículo 20 diz assim: mas se o assunto for verdade, que a jovem não foi achada virgem. Aqui esse texto está se referindo a essa jovem ter cometido adultério após o primeiro passo do casamento judaico, que nós chamamos de noivado, que em hebraico é o erusim. Então, se essa jovem ela tiver cometido um adultério no período que ela está noiva, né, se preparando para casar, então a jovem, no caso, se ela foi encontrada dentro desse contexto. Mas o versículo seguinte diz assim, no versículo 26, nada farás à jovem, não há pecado digno de morte na jovem, porque assim como quando um homem se levanta contra o seu próximo e o mata. Então aqui está falando de estupro, que o estupro ele é comparado ao homicídio. E o dano que um homem causa a uma mulher quando a estrupa é comparado à perda de uma vida, ou seja, é como se tivesse matado aquela pessoa, né? Aquela moça, aquela jovem. E por isso que a gente vê tantas jovens, né, traumatizadas, que já passaram por esse processo de estupro e elas muitas vezes não conseguem se recuperar, né, dos traumas por causa dessas coisas. Porque fica gravado no coração, é como se tivesse extraído a própria vida delas
e elas perdem aquela essência, né, a confiança nos homens, e precisa então de passar por um processo de libertação, de um tratamento, para que ela possa recuperar a sua vida novamente. No capítulo 23, versículo 1 e 2, diz: ninguém que foi castrado ou cujo membro viril foi cortado entrará na Assembleia de Adonai. No caso aqui, o castrado é aquele cujos testículos estão danificados ou esmagados. E a proibição de entrar na Assembleia de Adonai, isso é, na congregação, significa que um homem castrado, machucado ou cortado, ele pode se casar com uma judia, porque ele não pode se casar com uma judia, porque ele não pode gerar, né? E a esterilização, ela não é permitida. E no judaísmo a gente sabe que um homem, quanto mais filhos ele tem, mais ele é honrado, né? Pela quantidade de filhos que ele tem. E no caso aqui, um homem que foi castrado, como que ele pode ter filhos? Então, para não trazer a questão da esterilização, é melhor então que ele não se case, né? No versículo 2 e 3 diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia de Adonai, nenhum dos seus descendentes, mesmo até a 10ª geração entrará na Assembleia de Adonai. Aqui a palavra hebraica que foi traduzida como bastardo é a palavra manzer, que significa aquele que nasceu em incesto ou adultério. Ali diz que você não pode se casar com um israelita. E de acordo com os rabinos, um manzer só nasce de uma união entre aqueles cujo relacionamento é sancionado com carete, que é uma corte espiritual, aplicado diretamente pelo céu, ou seja, se já tivesse sido ordenado por Deus, ou de uma união entre aqueles cujo relacionamento é sancionado com a pena de morte por um tribunal judaico. Então, um manzer não é uma pessoa que nasceu da união entre um judeu e um gentio. No versículo 4 diz: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia de Hashem. Nenhum de seus descendentes, mesmo até a 10ª geração, jamais entrará na Assembleia de Hashem. Nós sabemos que Ruth, ela era moabita, né? E ela se casou, então, com um judeu. E a esposa também de Salomão, chamada Naã, que era a mãe de Roboão, ela também era moabita. E os dois entraram em Israel, né? As duas entraram em Israel pelo casamento. E por isso elas fazem parte até mesmo da genealogia do Messias. Isso nos mostrando que o comando se aplica apenas a homens, conforme então foi declarado na própria Halahá. Capítulo 23, 5 diz: porque eles não te encontraram com pão e água na estrada, quando você deixou o Egito, e porque eles contrataram Balaão, filho de Beor e de Petor, na Mesopotâmia, contra você, para amaldiçoar você. Então, a causa da proibição de poder entrar na Assembleia, ela era dupla, porque eles não saíram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água quando eles vieram do Egito, e porque eles contrataram Bila, né, contra Israel para amaldiçoar. Então, aqui a palavra de Deus diz que eles não entrariam, né, também na congregação, seriam um povo amaldiçoado. E esses dois povos, eles tinham uma dívida de gratidão para com os filhos de Abraão, pois eles foram salvos 2 vezes pela intervenção de Abraão. E essa foi no período, na guerra com Quedorlaomer e na fuga de Sidom. Por não levar em conta essa dívida histórica quando se tratou de ter a oportunidade de mostrar amor aos descendentes de Abraão, eles foram então rejeitados pelo Eterno como candidatos a fazer parte do povo isolado. Então nós podemos ver como é importante agradecer àqueles que fizeram favor, né, na nossa vida, assim como o Senhor reconhece que quando alguém faz um favor, né, para nós, essa pessoa se torna especial, né? Ela se torna especial porque ela
muitas vezes nos ajudou a sair de uma crise. Então, esses moabitas aqui, eles foram, excluídos também por causa disso, porque eles não acolheram Israel. Então, assim como o rei Davi foi questionado como o herdeiro legítimo do reino devido ao fato de sua tataravó ser moabita, da mesma forma, Yeshua também foi questionado como o herdeiro legítimo do trono de Davi, principalmente se a apresentação feita nos manuscritos grego das escrituras messiânicas daquela geração tivesse tido uma intervenção masculina, que foi aceita. E de acordo com a sua mãe que disse, como será? Bem, eu não tenho relação com o homem. Então, nós entendemos que aqui está falando da semente da mulher, E no Salmo 69:8 está escrito, eu me tornei um estranho para meus irmãos e um estranho para os filhos de minha mãe. Como Davi questionou, Yeshua também foi questionado, E em João 8:41, na parte B, ali há uma acusação indireta contra Yeshua que diz, disseram-lhe, não nascemos da fornicação. No capítulo 23, versículo 6 diz, mas Adonai teu Deus não quis escutar Bila, mas Adonai teu Deus transformou a tua maldição em uma bênção, porque Adonai teu Deus te ama. Aqui nós podemos ver que a maldição de Balaão, ela foi transformada em uma bênção, E Adonai, então, ele é capaz de transformar qualquer maldição em bênção. E a maior maldição da história foi quando o Messias foi pendurado em uma árvore. E essa maldição foi transformada na maior bênção para toda a criação. Agora, já na quarta liá, como nós estamos vendo, essa porção ela é muito cheia de leis, de ensinamentos, é uma porção bem extensa, mas que traz muitos ensinamentos profundos para as nossas vidas também. No capítulo 23, versículo 8 diz, não odiarás o edomita, porque é teu irmão, não odiarás o egípcio, porque foste estrangeiro na sua terra. Então, nós podemos ver, que assim como Roma foi fundada por um descendente de Edom, assim, de acordo com a interpretação Remes, o edomita pode ser entendido como um cristão. Então, no caso aqui, os judeus não podem odiar os cristãos. Não importa quanto dano, eles tenham causado para os judeus no passado. Então, o judeu ele pode e deve amar o cristão também. No capítulo 23, 8, 9, diz o seguinte, os filhos da terceira geração que nasceram dele serão capazes de entrar na Assembleia de Adonai. Aqui nós podemos ver uma citação, de Rashi, que diz o seguinte, mas as outras nações têm o direito de entrar imediatamente na comunidade de Deus. Segue-se, então, que aquele que faz o homem pecar causa-lhe mais dano do que aquele que o mata, visto que o assassino não causa senão a morte neste mundo, enquanto o sedutor o exclui deste mundo e do mundo futuro. Assim Edom, que veio ao seu encontro com a espada levantada, não seria digno de seu ódio, nem os egípcios, que os afogaram, mas seus sedutores serão. Então os edomitas e os egípcios convertidos não podiam se casar com os judeus, apenas os outros convertidos. Os seus netos poderiam se casar com os judeus. No entanto, o Talmud afirma que agora um judeu pode se casar com convertidos de todas as nacionalidades, porque o rei Sanherib, ele dispersou as nações de suas terras natais e, portanto, as nações individuais não podem mais ser identificadas. No versículo 10 diz o seguinte, quando você sair como um exército contra seus inimigos, você se protegerá de todo mal. Esse texto trata de uma situação específica em tempos de guerra. É interessante que a Shekhinah, que é a presença do Eterno, ela deve estar presente no exército de Israel, para que eles possam vencer seus inimigos. As guerras de Israel, elas dependem dessa presença divina. E para que essa Shekhinah se manifestasse, o exército dele deveria viver um alto nível de santidade,
que inclui, então, no caso, os rituais, né, de pureza física. Nesse caso, a impureza ritual causada pelo derramamento seminal e excrementos dentro do acampamento é mencionada como coisa ruim. Ou seja, né, quando o homem ele ejaculava ali, e aquilo ali era considerado algo ruim, para que Adonai, né, os livrasse do perigo. Como nós também, nós temos que viver uma vida de sem culpa, né, uma vida mais limpa, inacessível para Satanás, porque a santidade é a melhor defesa que nós temos. Quando nós vivemos uma vida de santidade, a glória de Deus vem. Ele nos dá livramento, né, até mesmo dos nossos inimigos, dos problemas que nos cercam. E o Senhor, ele tem então esse cuidado com as nossas vidas. O mal, ele rompe a defesa espiritual que cerca os justos. Por isso, quando as lutas em nossas vidas, nós temos que cuidar de nós mesmos de uma maneira especial, para que o inimigo não tenha motivos para nos acusar e nos prejudicar. E se nós permitirmos o mal entre nós, não poderemos então vencer nos confrontos com os nossos inimigos, nem os visíveis, nem os invisíveis, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. No versículo 12 diz: mas à noite ele se banhará com água, e quando o sol se pôr, ele poderá voltar para o acampamento. Então, de acordo aqui também com os rabinos, isso significa que ele terá que mergulhar em um mikvê próximo ao pôr do sol, para fazer um ritual então de purificação, caso ele tivesse se contaminado, né, através dos pensamentos, né, se ele tivesse passado por esse processo aí de um, vamos dizer assim, do momento quando a pessoa, né, tá ali tendo uma necessidade sexual e ela acaba ali, às vezes, até se masturbando, tendo um ato de impureza. No versículo 13 diz: você também terá um lugar fora do acampamento e você irá lá. Então aqui fala que fora do acampamento deveria haver o quê? Uma latrina, onde os soldados pudessem ali fazer as suas necessidades. Mas havia regras específicas de higiene que devem ser seguidas para que a própria presença divina não se importasse com coisas desagradáveis. Então, quando a gente observa aqui, né, eles teriam que ter um local para poder fazer suas necessidades, porque a glória de Deus estava sobre eles, mas, como se diz, né, deveria ter uma higiene, e nós temos que ter o mesmo comportamento, né? Há muitas pessoas que pegam a Torá, a palavra de Deus, vai para o banheiro e senta no vaso e vai ler a Bíblia. É irreverente, né, isso, né? Porque a gente está ali limpando, né, o intestino, é um momento de impureza. Então, a gente tem que ter um pouco mais de reverência com a palavra de Deus e com a presença dele nesse momento. No versículo 14 diz: e você terá entre suas ferramentas uma pá, e quando você se sentar aí, você vai cavar com ela e você vai se virar para cobrir os seus excrementos. O que seria isso? A palavra que foi traduzida aqui como ferramentas significa uma arma. E nós vemos como que a Torá, ela cobre todas as áreas da vida humana, incluindo até o tempo de nós irmos ao banheiro, né? Então existe um mandamento até mesmo para aquele momento. E nada escapa ao nosso Pai. Ele nos instrui nos detalhes mais íntimos de nossas vidas para que sempre hajamos corretamente e nos dá a oportunidade de servi-lo na prática no dia a dia. É interessante que naquela época eles atravessando ali o deserto, então, quando eles tinham que fazer suas necessidades, aquela palha era usada para abrir ali um buraco. Ali se fazia necessidade e usava aquela mesma pá para cobrir aquelas fezes que ficavam ali, né? Porque imagina o povo trançando para lá e para cá e pisando nas coisas, né? E mau cheiro e tudo mais. Então, aquela pá, ela era usada como um instrumento, uma arma para poder
eliminar aquelas fezes ali. E a gente perguntar, mas para que esse mandamento hoje? A gente não precisa disso, precisa sim, porque o princípio do mandamento, ele existe. Quando a gente vai ao banheiro, né, agora, a gente tem que dar descarga. A descarga é a par, né? As pessoas têm que dar descarga quando vão ao banheiro. Você não pode fazer suas necessidades e simplesmente deixar aquilo ali para que o próximo que entrar no banheiro fica vendo ali, né? Aquelas coisas mal cheirosas. Então, a pazinha hoje seria, no caso, né? Ela foi transformada em uma descarga, que nós podemos ver que o princípio do mandamento ele ainda permanece, né? Mas o versículo 16 diz assim: você não deve entregar ao seu mestre um escravo que venha você fugindo de seu mestre. Aqui está se tratando de um escravo pagão que foge do seu senhor, do exterior, para se refugiar na terra de Israel. Então não pode ser devolvido ao seu mestre. Nós podemos ver a exemplo de Filemon, né, no livro de Filemon, que ali fala sobre o caso de Onésimo. Ali no caso não se aplica porque ele não fugiu do exterior para se refugiar na terra de Israel. E, portanto, o próprio Shaliar, né, Shaul, o devolve ao seu próprio mestre. A palavra hebraica que foi traduzida como mestre ou senhor aqui no caso seria a palavra Adonai. Nós encontramos um Aleph, um Dalet, um Nun, um Yud e um Vav, que significa literalmente seus senhores. Porque a letra Yud, ela denota, no caso aqui, pluralidade. E aí nós podemos ver como uma única pessoa pode ser referida pela Torá no plural. Isso é típico de proprietários de escravos. E isso nos ensina que quando se trata de autoridade considerável, a forma plural é usada, não para se referir a várias pessoas, mas à autoridade dessa pessoa. O mesmo acontece com as palavras Adonai e Elohim, que estão no plural, mas não falam de várias pessoas, mas daquela que é um e que tem toda a autoridade. No capítulo 23, versículo 18, nenhuma das filhas de Israel será prostituta no culto pagão. Nenhum dos filhos de Israel será um sodomita do culto pagão. Aqui nós podemos ver que a palavra para prostituta é kedeshá. E tem a mesma raiz da palavra kadosh, né, que significa sagrada, separada, dedicada, consagrada. Com isso, nós aprendemos que a santidade não tem nada a ver principalmente com a pureza moral, mas sim uma consagração. No caso da prostituta e do sodomita, em hebraico, que é a palavra kedesh, são pessoas que se dedicam ao culto pagão, oferecendo seus corpos para a depravação sexual. Eles são dedicados aos seus deuses, e é por isso que seu nome tem a ver com a palavra, então, kadosh. No versículo 19 diz: você não deve trazer o salário de uma prostituta ou o salário de um cão para a casa de Adonai, seu Deus. Aqui a palavra prostituta é a palavra zoná. É daí que vem aquela frase, né? Que um homem vai na zona, que é na nossa linguagem. Nesse caso, é uma mulher que ofereceu seu corpo por um preço em dinheiro. Aqui nós podemos ver que o salário de um cão, né? A palavra cão aqui, a palavra cachorro, é uma referência a um homem homossexual que vendeu seu corpo por dinheiro. Embora Rashi diga que significa um cordeiro que foi trocado por um cachorro, que não pode ser entregue no templo. Mas ambos os ofícios são uma abominação, então, para o Eterno. Aí diz, o dinheiro do seu trabalho não pode ser permitido como ofertas para o Eterno. O que seria isso? Disso também nós aprendemos que não podemos permitir dinheiro das ofertas de nossas congregações de pessoas que ganharam esse dinheiro de forma ilegal, quebrando assim os mandamentos da Torá, porque essas ofertas, ao invés de abençoar, elas ofendem o Eterno.
porque elas não são ofertas. No caso aqui, elas são ofensas. Então, uma igreja, né, não deve aceitar ofertas aí de dinheiros que foram ganhados de forma indevida, né, que vai contra a Torá. No versículo 20 diz: você não cobrará juros de seu irmão, juros sobre dinheiro, comida ou qualquer coisa que possa ser empregada com juros. Então, não é permitido emprestar dinheiro para irmãos carentes cobrando juro. No entanto, se o empréstimo for concedido em um plano de negócios, aí outras leis vão se aplicar. No versículo 21 diz: você pode cobrar juros de um estrangeiro. Então, a própria Torá, ela ensina ao povo de Israel o princípio bancário, né? É daí que vem o sistema bancário. Os bancos não são invenções de homens, mas de Adonai, a fim de beneficiar o povo de Israel, dando empréstimos a estrangeiros. E é parte da bênção de Abraão e o resultado da obediência aos mandamentos, como está escrito em Deuteronômio, que diz assim: Adonai abrirá para ti o seu bom tesouro, os céus para dar chuva à sua terra, a seu tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. E você vai emprestar a muitas nações, mas você não vai pedir emprestado. Baruch Hashem, nós temos que estar incluído aqui nessa lista, né? De termos mais para oferecer do que pedir. No versículo 22 diz: quando você fizer um voto a Adonai seu Deus, não demorará em pagá-lo, porque Adonai seu Deus certamente o reclamará de você, e isso seria pecado em você. Aqui trata-se de oferecer votos. Eles podem ser de animais, de dinheiro, de qualquer objeto de valor ou a dedicação de uma pessoa. Então, quando você faz um voto a Deus, você não deve demorar em cumprir, porque Deus não se agrada desses votos de tolo. E a promessa que nós fazemos, nós temos que mantê-la. Então, é melhor não fazer votos do que fazer votos e não cumprir. E nós não devemos permitir que nossa boca faça pecar, né? E não diga na frente do mensageiro que foi um erro, porque Deus, ele deveria ficar com uma raivinha, né, de uma voz e destruir as obras de suas mãos. O que eu quero dizer com isso? Que as obras de nossas mãos, elas serão destruídas se nós não cumprirmos as promessas que saem da nossa boca. Então, é muito importante que as palavras da nossa boca, elas possam produzir vida e que elas sejam fiéis e verdadeiras. A quinta liá, que está no versículo 25, 26, diz assim: quando você entrar na vinha de seu vizinho, você pode comer quantas uvas quiser até ficar satisfeito, mas você não vai colocar nenhuma no seu cesto. Quando você entra na colheita do seu vizinho, você pode arrancar as orelhas com a mão, mas não porá a foice na colheita do seu vizinho. Então, aqui, de acordo com o Talmud, isso só se aplica aos trabalhadores. Eles poderão comer uvas e espigas de trigo nos intervalos, né, durante o tempo ali que eles estão trabalhando. Outros não podem entrar nos campos uns dos outros, né, para comer. No caso aqui, um trabalhador que come a uva quando trabalhava, ele tem melhor desempenho no seu trabalho. E, portanto, era uma legislação também benéfica ao proprietário da vinha. E é interessante que a gente pode ler isso em Mateus 12, que diz: naquela época, Yeshua passava pelas plantações no Shabat. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas de milho e comer. E quando os fariseus o viram, disseram-lhe: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães consagrados que não lhes era lícito comer, nem para ele, nem para os quem estavam com ele, mas apenas os sacerdotes? Ou você não leu na Torá que os sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Bem, eu digo a você que algo maior do que o templo está aqui.
Mas se você soubesse o que isso significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, você não teria condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Interessante que os discípulos do Messias, né, de Yeshua, estavam ali colhendo espigas de milho enquanto passavam por um campo semeado. Era Shabat e eles colheram espigas de milho para saciar a fome. Então é provável que eles estivessem indo ou saindo da sinagoga, vamos dizer assim. E esse fato foi criticado por alguns fariseus que o consideraram uma violação do Shabat. Mas os discípulos estavam com fome no Shabat e eles colheram então espigas de milho no campo. E pela regra de Kal Yahomer, um argumento com maior peso, Yeshua permitiu que o Shabat fosse quebrado, arrancando as orelhas para saciar a fome. Então ele estava cumprindo a Torá naquele exato momento. No capítulo 24, versículo 1 diz: quando alguém toma uma mulher e se casa com ela, se acontece que ela não é agradável porque ele encontrou algo repreensível nela e ele lhe escreve uma certidão de divórcio, coloca em sua mão e a despede de sua casa. Então aqui nós podemos ver que um casamento judeu só é válido se for feito sob uma rupá. Da mesma forma, um divórcio judaico não é válido sem um get, né? No caso aqui, que é uma carta de divórcio. Eu não vou entrar nesse contexto aqui, porque há muitos pareceres em relação a essa questão. Mas vamos nos ater às palavras de Yeshua, né? Que ele diz, por causa da dureza dos vossos corações, então dê carta de divórcio. Na verdade, nós vemos aqui como que o Messias entra nessa discussão entre a casa de Hillel e a casa de Shammai, porque ele estava dando ali uma interpretação em relação a esse contexto, né? Mas nós podemos tirar várias conclusões, que o divórcio não é um plano original do Eterno para o homem, e que o divórcio ele foi permitido pelo Eterno, mas não ordenado. Permissão não significa ordem. E o Eterno permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem e da mulher. Então, a causa do divórcio não pode não poder se casar com outra pessoa, né? Porque é como se fosse algo indecente, né? Diante do Eterno. E a palavra que seria ervat davar, que é traduzido como fornicação e infidelidade. Então, nós podemos ver aqui que a palavra de Deus nos ensina isso, né? E é interessante que se ele encontrasse nela algo repreensível, né? No caso aqui a expressão ervat davar é alguma promiscuidade, que é a chave de toda essa discussão aqui entre Yeshua e aqueles homens da lei, porque na verdade a pergunta que fizeram a Yeshua foi: é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Então, seguindo a interpretação de Hillel, que entende a expressão ervat davar como qualquer causa, o mestre responde que ervat davar não significa nada que desagrade ao homem, mas tem a ver com o desvio sexual dela, que foi traduzido para o grego como porneia, que é fornicação. Mas, se ela tivesse cometido adultério durante o tempo do noivado, ela teria que ser apedrejada, não despedida no caso aqui em divórcio. A Torá não pode ter duas leis diferentes, né, para um crime. E a demissão de uma mulher deve ser por meio de um ato oficial de entrega de uma carta de divórcio que nós chamamos de get. Isso então devolve a mulher à condição de solteira. E nesse caso, ela então poderia casar novamente, desde que ela recebesse um get. Agora, se ela não tivesse ainda recebido esse get, né? Ela não poderia casar novamente, porque ela ainda não estava separada do seu marido. Por isso que fala, por causa da dureza dos seus corações, dele carta de divórcio. Porque quando não há o perdão, então
o homem tinha que deixar a mulher livre para que ela pudesse casar novamente. E a carta de divórcio é justamente esse documento oficial e legal que dá à mulher o direito de se casar novamente sem obter, né? Ela seria então uma adúltera se ela juntasse com outro homem. E aqui, de acordo com as respostas de Yeshua, um homem não comete adultério despedindo sua esposa e se casando com outra, se houver comportamento sexual indecente, como nós falamos, ervat davar, no caso da mulher, ou seja, se a mulher adulterou, o homem estava livre para casar novamente, e assim seria no caso, né, dela também. E essa expressão ervat davar também é encontrada no capítulo anterior, nessa mesma paraxá, que está lá em Deuteronômio 23, 14, e ali se refere a excrementos humanos, que não podiam ser vistos pela presença do Eterno, nem dentro nem fora do campo de guerra, porque isso seria, então, uma causa indecente, né, diante do Senhor. Mas para nós concluirmos essa parte, né, nós podemos entender que essa expressão ervat davar, no capítulo 24, não se refere nem a nenhum comportamento desagradável da mulher, segundo os caprichos do homem, nem a fornicação anterior ao casamento ou ao adultério durante o noivado ou casamento, mas sim a um comportamento sexual, desvio da mulher muito desagradável para o marido, da mesma forma que os excrementos colocados no chão, quando o homem ejaculava, né, no chão, dentro ou perto do acampamento na Guerra Santa. Aí causaria algo que seria desagradável diante da presença do Eterno. Então, assim, de acordo com o ensino de Yeshua, em Mateus 19, onde ele explica o texto de Deuteronômio 24, o divórcio é permitido para pessoas de coração duro, quando há algum tipo de comportamento causado por uma perversão sexual muito desagradável no cônjuge. O divórcio oficial, com a entrega de um documento legal, dá o direito, então, de casar novamente com outra pessoa. E isso, no caso, como eu disse, não é uma ordenança, né? No caso aqui, como eu falei, é permitido apenas pelo Senhor por causa da dureza do coração dos homens. No versículo 4, parte B, diz: não trarás pecado sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui está falando de relações ilícitas que trazem pecado à terra de Israel e foram uma das principais causas da expulsão dos habitantes das 7 nações. Já na sexta liá, no capítulo 24, versículo 5, diz: quando um homem é recém-casado, ele não sai com o exército, nem qualquer obrigação será imposta a ele. Ele ficará livre em casa por 1 ano para fazer a mulher que ele pegou feliz. Então, a vida familiar diante do Eterno ela é tão importante que no primeiro ano de casamento prevalece o dever de ir para a guerra. Mas o objetivo dessa lei é alegrar e fazer a esposa feliz. Olha como que o Eterno preocupa, né, com as mulheres. A melhor coisa na vida de uma mulher é se casar e ter filhos. Então, esse homem ele era livre de ir para a guerra, se ele fosse um recém-casado. No versículo 7, se for achado um homem que raptou um de seus irmãos entre os filhos de Israel, o escravizou ou o vendeu, esse ladrão morrerá. Então você deve remover o mal do meio de vocês. Então nós podemos entender aqui que um sequestrador ele só merece a pena de morte se além do sequestro ele escravizar aquela pessoa que foi sequestrada. No versículo 8 e 9 diz: acautelai-vos contra a lepra, para que observes diligentemente e faças de acordo com tudo que os sacerdotes levitas te ensinam. Como eu ordenei, então você terá o cuidado de fazer. Lembre-se do que Hashem, seu Deus, fez a Miriam no caminho quando você deixou o Egito. No caso aqui, Miriam ela foi atingida pela praga, da Tzarat, que muitos traduzem como lepra, por causa do mau uso de sua própria língua, que nós chamamos de Lashon Hará. Então aqui a Torá nos diz
para lembrar o que aconteceu com ela, para que nós possamos aprender a não falar mal das autoridades, né? Tomar isso como exemplo. No versículo 10 diz: quando você emprestar alguma coisa ao seu próximo, você não deve entrar em sua casa para fazer o seu penhor. No caso aqui, ninguém tem o direito de entrar na casa ou propriedade de outro sem a permissão. No versículo 13: sem falta, você devolverá a roupa para ele ao pôr do sol, para que ele possa se deitar com suas roupas e te abençoe. E será justiça diante de Adonai, o seu Deus. Então aqui nós podemos ver, né, que ele está falando sobre justiça. E a palavra justiça no hebraico é a palavra tzedaká. Nesse caso, não se refere a alguém que recebe justificativa ou declaração de inocência de um pecado, como recompensa por tratar uma pessoa pobre, mas sim uma obra de caridade feita para suprir o direito básico de uma pessoa necessitada. E é daí que vem a expressão tzedakah, em referência à ajuda aos necessitados, né? E o significado da palavra tem a ver com fazer coisa certa. Quando nós ajudamos uma pessoa necessitada, nós estamos então fazendo a coisa certa. Agora, na sétima aliá, no versículo 15, nós lemos: no seu dia, dar-lhe-ás o salário antes do pôr do sol, porque ele é pobre e pôs a sua mão nisso, para que ele não clame contra você a Adonai e se torne pecado em você. No caso aqui, nós podemos dizer que é pecado empregar uma pessoa por um dia e não pagar antes do anoitecer. Ou seja, você contrata uma pessoa para fazer um trabalho e só vai pagar ela lá no final da noite, né? Ou seja, a gente tem que dar o salário para a pessoa antes que anoiteça, porque às vezes a pessoa precisa pagar uma dívida, precisa comprar uma comida. Então é maldade, né? Você deixar para pagar esse salário depois que as horas já passaram, que tudo já fechou, o comércio fechou e a pessoa não tem mais aonde recorrer para usar o seu dinheirinho que ela ganhou, né? No versículo 16 diz: os pais não morrerão por seus filhos, nem os filhos morrerão por seus pais. Cada um morrerá por seu próprio pecado. Então, segundo também os rabinos, os pais não podem morrer pelo testemunho de seus filhos. E o texto hebraico diz cada homem, não cada, né? Mas de acordo com o Talmud, isso nos ensina que a pena de morte não pode ser aplicada aos filhos maiores de idade por causa do que seus pais fizeram, mas aos filhos menores, como está escrito em Josué 7:24. No versículo 18 diz: mas lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Portanto, eu ordeno que você faça isso. Então, essa é uma das 10 memórias diárias de que fala o Taná. Taná é o Antigo Testamento. Também há 2 textos, né, no Novo Testamento também. E nós podemos ver que os 12 são, porque aqui está falando de uma trajetória, né, que é a partida do Egito, o maná, o Shabat, também fala do que Amaleque fez, a revelação do Sinai, a provocação do deserto, especialmente o bezerro de ouro, o que Balaque e Bila fizeram, o que aconteceu a Miriam, o Eterno que dá força para fazer riquezas, fala de Jerusalém, fala da esposa de Ló e também fala sobre Yeshua HaMashiach. No versículo 19 diz: quando você faz a sua colheita no seu campo e se esquece de um molho no campo, você não vai voltar para colhê-lo. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então nós vemos aqui como que a prosperidade no emprego vem como resultado de tratar bem as pessoas que têm necessidade. E é interessante que existem 3 preceitos aplicáveis apenas na terra de Israel, a respeito da colheita de um campo, para que os necessitados também pudessem ser atendidos. O primeiro deles é o PA,
quando diz não corte tudo, deixe entre 1 por 60 nos cantos, né, do campo. Tenho também o lequete, que diz não escolha 1 ou 2 talos que tenham caído para trás da colheitadeira. E o quiriá, que diz não volte atrás para procurar um de seus feixes que sobraram no campo. Então nós podemos ver que o Senhor, ele se preocupa com os necessitados, né? E quando eles colhiam, que ficava aquela parte que sobrava, que caía lá na terra, então eles não apanhavam o que caía das suas mãos, eles deixavam para que os pobres pudessem entrar e assim também fazer a colheita. Eles podiam entrar e colher aquilo que tinha sido caído no chão. No versículo 5 diz o seguinte, no capítulo 25, 5 diz: quando 2 irmãos vivem juntos e um deles morre e não tem filho, a esposa do falecido não se casará fora da família com um estrangeiro. O cunhado virá até ela e a tomará para si como mulher, e ele cumprirá seu dever de cunhado para com ela. Hoje não é aconselhável fazer esse tipo de casamento, né? E por isso, então, sempre se pratica o ato descrito nos versos seguintes, que nós denominamos de Khalitsa, né, que está escrito no livro de Ruth. No versículo 12 diz: então você cortará a sua mão, você não terá misericórdia. Aqui também, segundo os rabinos, significa que deve haver um pagamento do dinheiro correspondente àquela vergonha. No versículo 15 diz: você terá um peso completo e justo, terás medida completa e justa, para que os teus dias se prolonguem na terra que Hashem teu Deus te dá. Aqui está falando que quem não engana vai ter uma vida longa, né? Então, a pessoa compra lá 1 quilo de farinha e a pessoa coloca só 900 gramas, né? Então, não pode fazer esse tipo de roubo. E quem não engana as pessoas, então ela vai ter muitos dias de vida. No versículo 16, pois todo aquele que faz essas coisas, todo aquele que pratica a injustiça, é uma abominação para o Senhor nosso Deus. Então, o enganador, ele é considerado abominação para o Eterno. E no versículo 17 diz, lembra-te do que Amaleque lhes fez no caminho, quando você saiu do Egito. Então, aqui está falando o seguinte, que se nós andarmos com pesos falsos, Amaleque terá permissão para nos prejudicar. Então, vamos ter cuidado para que a gente não venha cometer esses tipos de pecado, né, essas injustiças, para que nós não venhamos a fazer o que é considerado um roubo e enganar as pessoas, né? Então, amados, eu quero concluir essa porção. Desde já peço desculpa pelo tempo, porque é uma porção muito grande e com muitos detalhes. Nós aqui buscamos falar mais rápido possível, né? Para que você possa ter pelo menos a base do contexto de toda essa paraxá. Mas eu queria terminar falando sobre a pessoa do Mashiach, né? Nesta porção. É interessante que no capítulo 21 fala que uma pessoa amaldiçoada, né? Ela deveria ser pendurada em uma árvore. Uma pessoa que fosse amaldiçoada. E aqui nós podemos ver que Yeshua, ele foi, né, amaldiçoado por Deus, porque toda a maldição da Torá caiu sobre ele no momento em que ele estava sendo, então, ali maltratado ali naquele madeiro, né? Como está escrito no livro de Gálatas. O Mashiach nos redimiu da maldição da Torá, tendo se tornado uma maldição para nós, porque está escrito, maldito todos os que são pendurados na madeira, para que em Mashiach e Yeshua, Avraham, a bênção viesse aos gentios, para que pudéssemos receber a promessa do Espírito através então da fé. Então a Torá não é uma maldição, como alguns interpretam esse texto. A Torá é uma das maiores bênçãos que desceram do céu para nós.
Mas existem maldições na Torá, como no livro de Levítico 26, Deuteronômio 27, versículo 28. Essas maldições são o resultado da desobediência aos mandamentos. E Yeshua nos livrou das consequências de nossos pecados, que são as maldições que estão escritas na Torá. Isso é para todos aqueles que assumem a propriedade de seu trabalho por meio do arrependimento e da confiança em Deus. Deus supriu nossas necessidades por meio da morte e da ressurreição de Yeshua. Ao nos redimir, o que significa nos libertar por um preço de resgate, como já dissemos, o Messias teve que pagar as consequências de nossa desobediência aos mandamentos, as maldições escritas na Torá. Todas as maldições caíram sobre ele. Todas as doenças caíram sobre ele. Toda a ira de Adonai caiu sobre ele, como está escrito em Isaías 53. Certamente, ele carregou nossas doenças e suportou nossas dores. No entanto, nós o consideramos açoitado, ferido por Deus e aflito. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo por nossa paz caiu sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós nos extraviamos como ovelhas, cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas Adonai fez com que a iniquidade de todos nós caísse sobre ele. Yeshua assumiu nosso lugar carregando a maldição que correspondia a nós, para que possamos ser liberados, perdoados e restaurados. O resultado de Yeshua aceitar a maldição da Torá é que a bênção de Abraão vem sobre os filhos de Israel e até mesmo sobre os gentios. Se Yeshua foi submetido à maldição da Torá para que a bênção de Abraão alcançasse os gentios, então deve haver uma conexão entre as maldições da Torá e os gentios. Se a Torá não se aplica aos gentios, como Yeshua poderia levar a maldição que correspondia aos gentios para que a bênção de Abraão os alcançasse? Se a maldição não se aplica, a bênção também não. Se não há Torá para os gentios, não há maldição para eles, uma vez que a maldição é o resultado da desobediência da Torá. Se não há lei, não há desobediência e não há maldição. Yeshua carregou a maldição para os judeus e também para os gentios, para que a bênção de Abraão alcançasse a todos. Isso mostra que os gentios não estão totalmente fora da Torá, mas que existem mandamentos escritos na Torá que se aplicam aos gentios. Graças à maldição que caiu sobre o Messias, quando ele foi pendurado em um madeiro, somos libertados das maldições que nos tocaram por nossas desobediências. Então digamos, Baruch Hashem, obrigado Yeshua, pelo seu sacrifício. Que o Eterno os abençoe. Desejo a todos vocês um Shabbat Shalom. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.